Por que meu cliente precisa de uma grande variedade de Nutellas? É sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Olá, eu sou o Luiz e nesse vídeo eu vou falar para ti sobre a variedade de Nutellas que teu cliente precisa. Tá? E por que ele precisa, e essa questão de variedade para você entender por que ele vai te pedir isso, que ele precisa de variedade, tá? A primeira coisa, se tu já Nutella, né, ou se tu tá querendo entrar no mercado, tu vai perceber que o feed de Instagram, ele tem uma grande variedade. Tá? Ele tem uma tanto de cor quanto de roupa que ele está vestindo, às vezes está com uma roupa, às vezes está com outra, mas por que existe essa variedade? Eu já falei aqui em outros vídeos sobre conteúdo replicável. O que é o conteúdo replicável, né? Só para recordar isso, para vocês encaixarem com essa questão de diversidade. O conteúdo replicável é um vídeo que ele grava longo e que o nuteleiro vai lá, fatia ele, tira sacadas desse vídeo, né? Não necessariamente são só pedaços de um raiz, de um vídeo longo, mas eles são sacadas, são grandes ideias que foram tiradas dentro daquele vídeo e aí o nuteleiro vai lá e extrai, tá? Isso é conteúdo replicável, ele grava uma vez e esse conteúdo se replica em várias outras vezes, tá? Vai se tornar texto, enfim, só para tu entender. E aí ele precisa de diversidade. Por quê? Porque se ele postar um na sequência do outro, não vai fazer sentido, correto? E o teu cliente, o que ele quer? O que ele precisa? Ele precisa entregar conteúdo de valor, mas ele não quer entregar aquilo tudo, aquele mesmo vídeo de um único raiz na sequência. A primeira coisa que vai ajudar na questão de diversidade é o layout. Tá? Dê opções para o teu cliente, dê opções para ele de quantidades de layouts. Claro, eu tenho clientes aqui que tem um único layout e tá tudo bem, a gente posta daquele layout, mas muitos, ou vou dizer assim que a maioria dos meus clientes tem mais do que dois. Tem 3, 4, 5, o cliente que eu mais tenho layout é um cliente que tem 6 layouts. Então a questão do layout ajuda, porque muda a cor, muda o formato, enfim, às vezes muda a alocação do texto, questões de layout mesmo, o formato onde esse vídeo vai aparecer, isso também ajuda na diversidade. Mas a gente também está falando da questão da diversidade de conteúdo. O teu cliente, provavelmente ele tem várias linhas editoriais. Ah, Luiz, o que é linha editorial? Às vezes ele faz uma live, né? Como eu já falei, às vezes ele faz um vídeo gravado, às vezes é uma palestra, às vezes é uma aula online que ele está dando e que ele vai transformar isso num vídeo raiz, ou vai pegar esse vídeo, em vez dele ser um raiz, ele vai extrair Nutellas desse vídeo. Então o que acontece? Ele quer a variedade de conteúdo. Ele dando uma aula é um formato diferente, é um tom diferente, a forma que ele está falando, ele está falando de forma direta. Numa palestra, ele está falando para muitas pessoas, ele precisa ser mais geral, né, no assunto. Às vezes ele está falando sobre um assunto específico, né, que ele gravou um vídeo. Essa gravação de vídeo, esse ponto específico, ele está ensinando muito uma coisa, mas mais focado no método e não na pessoa que está ali assistindo ele. Então isso é uma variedade de conteúdo. Ele quer postar essa variedade, ele não quer colocar numa semana, por exemplo, 4 vídeos do mesmo vídeo raiz. Compreende o que eu quero dizer? Ele quer postar um vídeo de cada material dele. E agora a gente entra numa outra parte, né? Que é a parte da edição e como a gente vai fazer isso. E aí eu vou te falar o seguinte, provavelmente quando tu estiver já nesse caminho, estiver nutelando, estiver com esse processo em andamento, tu vai perceber, né? Coisas que eu já percebi aqui. Por exemplo, às vezes tu pega um cliente, ele tem uma facilidade muito grande de fazer um roteiro bem específico, com várias respostas nesse meio. Tu vai conseguir Nutellas de 1 minuto e meio, 2 e alguma coisa, e às vezes um vídeo de 50 minutos aí tu vai tirar 20 Nutellas, certo? E aí o que acontece? 2 raízes, 3, de repente, dependendo do formato, da linha editorial do teu cliente, tu já tirou os Nutellas do mês inteiro. E aí, o que eu faço? E a diversidade? O que vai acontecer? Porque o que acontece? Quando o nuteleiro vai começar a editar, a gente pega um vídeo, começa a editar ele, edita o raiz,
depois pega esse vídeo já editado como raiz, já finalizado, joga para a time dos Nutellas e aí a gente vai começar a extrair. Então tu começa a extrair e vai até o fim extraindo, extrai todos os Nutellas desse material. Não deixa a Nutella para trás. Ah, Luiz, mas eu poderia extrair 5, 6 só. Ok. Vamos partir do princípio que a gente vai extrair todo, tá? Em um próximo vídeo, uma próxima situação, eu vou explicar a questão de extrair vídeos, menos vídeos de um raiz só, tá? Mas, normalmente, a maioria dos clientes quer extrair o máximo de Nutellas daquele conteúdo. Por quê? Porque ele quer aproveitar, ele não quer jogar aquele tempo fora, aquele tempo que ele teve precioso produzindo aquele conteúdo, fazendo roteiro, enfim, tendo todo um trabalho em cima daquilo, ele não quer jogar fora, ele quer trazer para ele. E aí o nuteleiro vai lá e extrai, vamos só colocar um cálculo redondo, de 2 raízes tu vai tirar 30 Nutellas, 15 de cada um. E aí, supriu o mês. E agora? O que eu faço? Como é que eu vou administrar essa situação? Porque o meu cliente também tem uma outra situação. Ele se acostuma a receber essa quantidade de Nutellas. Ele se acostuma, é tão gostoso para ele receber a quantidade de Nutellas que às vezes ele nem percebe que aqueles Nutellas que ele está recebendo foram de 2 raízes, por exemplo. E aí ele não vai ter uma diversidade. Por quê? Porque ele vai perceber só na hora de postar. Entende? Na hora de postar ele vai começar a perceber, porque ele vai começar a programar as postagens dele para uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vai chegar uma pessoa, não, pera, a minha diversidade não está mais acontecendo, e agora o que eu faço, né? Como é que eu vou administrar isso? Aí ele vai vir para o nuteleiro e vai pedir uma solução. Só que o que eu quero te dizer é que tu pode adiantar esse passo para ele. Tu pode adiantar esse conhecimento, em vez dele sentir essa falta, tu pode chegar lá e suprir isso para ele. E aí entra a parte do empresário, a parte do nuteleiro, do conhecimento, de oferecer um serviço a mais para ele, de oferecer um bônus, de oferecer algo a mais para o cliente. Tu pode chegar para o teu cliente e dizer assim, não, tudo bem, vamos fazer assim, eu vou extrair, tu dá opções, tem inúmeras, tá? Mas eu vou dar uma opção aqui para tu entender como é que eu faço aqui. Ah, o cliente sentiu, Luiz, eu estou precisando de um pouco mais de diversidade. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou dizer para ele, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou extrair de mais um raiz, vou editar mais um raiz, vou extrair todos os Nutellas desse raiz e eu te entrego isso e aí a gente vê como fica bom para ti. Aí tu vai dar opções para ele. Às vezes o teu cliente é um player que já está acostumado, já está com um faturamento legal, já está tudo certo, ele consegue comprar uma maior quantidade, beleza? Mas às vezes tu vai ter que... Aí tu vai dizer para esse cliente, tá? Vamos dizer que esse teu cliente ele já tem um pouco mais de poder aquisitivo, já está faturando legal e ele vai dizer, não, tudo bem. Aí tu vai dar a opção para ele. Olha, fulano, eu queria dizer para ti então, se tu quiser... Eu te entrego esse material e tu acerta comigo esse mês essa quantidade a mais. E aí, ok, esse teu cliente entende dessa maneira. E aí, tu vai ter vários tipos de clientes, tá? Não é que sempre vai ser essa realidade, eu produzi tudo esse mês e eu vou receber tudo esse mês. Né? Uma necessidade do cliente e uma necessidade que a gente também tem que suprir, porque somos nós que editamos o conteúdo dele. Então, não tem por que ser diferente. E aí, lembra que eu já falei, eu falo isso na maioria dos vídeos, que a gente tem uma parceria com o Expert. Ele não é só meu cliente, eu não sou só fornecedor de serviço para ele. A gente tem uma parceria. Eu assisto todos os vídeos dele, né? Eu forneço todo o conteúdo. Então, acaba que a gente precisa ter uma parceria, precisa ter um vínculo legal para poder seguir com esse trabalho de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, né? Não ficar aquela coisa pesada. Aí o que acontece? Esse cliente, ok, ótimo, beleza, pagou, mas e aí se tu vai ter um cliente que vai dizer assim, Luiz, eu preciso de variedade, e aí tu vai dar a opção para ele, se tu quiser acertar no final do mês, ele vai dizer, Luiz, mas aí vai ficar muito para mim, eu vou ter que desembolsar muito, e aí tu vai dar a opção para ele. Né? Tu vai dizer, não, tudo bem, como é que fica bom para ti? Eu vou te dar uma opção, por exemplo, tu me paga metade dessa quantidade que eu te forneci extra, e a outra parte, a outra metade, tu paga mês que vem, no final do mês que vem. Compreende? E aí tu vai dando outras opções para ele. Tu pode de repente, não, então beleza, eu fiz aqui para ti, fiz 20 a mais, tá? E aí tu diz para ele assim, então vamos fazer o seguinte, se tu conseguir chegar a 30, se tu quiser me comprar 30, eu consigo te fazer um preço melhor, né, por essa quantidade, porque ele comprou uma quantidade maior. E tu forneceu 30 que é contratual, mais 30 de excedente, são 60.
Então vai entrar mais dinheiro para ti em relação a esse cliente especificamente. Tudo bem tu fazer um valor um pouco menor pela quantidade que ele comprou. Compreende? Eu tenho um cliente aqui que ele trabalha com negociação. E uma frase dele, que é um sistema que ele usa nas vendas, que ele fala, cara, os dois lados têm que sair ganhando. Esse negócio de só um lado sair ganhando é ruim, não é bom. Alguém vai ficar desconfortável. Então é bom que os dois saiam ganhando, né? Tu vai tá saindo ganhando, por quê? Porque, pô, entrou mais. Para ele vai sair ganhando, por quê? Porque entrou mais para ele também, ele vai poder ter diversidade e ele vai poder pagar um pouquinho menos cada Nutella. E isso ajuda também. Então, tenha uma negociação que os dois lados saiam ganhando. E isso tudo que eu estou te falando vai demonstrar interesse da sua parte, vai mostrar maturidade da sua parte como empresário, como negociador. Tu vai mostrar para o cliente que tu se importa com o conteúdo dele também, tu se importa com as quantidades, tu quer deixar uma variedade. Por que o cliente vai entender que tu se importa? Porque ele sabe que a variedade lá no feed dele, a variedade na distribuição de conteúdo dele, ele vai saber que tu também está te importando e que isso lá na hora dele distribuir vai fazer diferença para ele. Então ele vai dizer assim, pô, que bacana, o Luiz se importa comigo, ele também se importa com o meu conteúdo. Porque o conteúdo, propriamente dito, vai trazer resultado para ele. Se trazer resultado para ele, vai trazer resultado para ti também. Compreende? Isso é essencial, essa troca, esse entendimento dos dois lados. Faz um vínculo entre o nuteleiro e o expert de uma maneira muito gostosa. E aí pode surgir na tua cabeça também de tu achar que teu cliente vai pensar assim, ah, mas ele só quer me vender. E aí eu também explico dessa forma que eu vou te falar aqui, porque senão o cliente realmente acha que tu só vai vender para ele, tá? Muitos clientes dizem assim, ah, mas tu só quer fazer isso porque tu quer me vender mais e tal. Se partir dele, óbvio que não, né? Mas se tu oferecer uma variedade para ele, pode ser que ele ache, ah, mas tu só quer me vender mais. E aí tu tem que entrar com a parte do conhecimento do mercado dele, né? Tu vai dizer, olha, eu sei que tu precisa, né? Mas eu preciso que tu entenda que do lado de cá, aqui na empresa onde eu faço os Nutellas, aqui no Nuteleiro, o que acontece? Eu tenho mais trabalho, né? Eu vou destinar mais tempo para fazer isso. Tem que demonstrar para ele que o teu mês estava planejado, mas aí esse serviço é a mais. Então tu tem que destinar esse tempo que tu vai destinar a mais, tu tem que arrancar tempo de algum lugar, né? Se tu não tem tempo sobrando. Por exemplo, nós aqui a nossa agenda é muito cadenciada justamente para poder entregar para o cliente da maneira certa. E a gente sempre calcula um pouco de excedente, né? Às vezes entra um cliente novo, às vezes o cliente pede um pouco mais. Enfim, a gente precisa ter esse cálculo, fazer esse cálculo, enfim, remanejar as edições durante o mês para que nem eu deixe de entregar ou nem que fique também, sei lá, com uma folga gigante, né, que eu possa ter um cliente a mais. Tu tem que explicar para ele, olha, fulano, então, o que acontece? Tu pode até achar que de repente eu estou te vendendo mais, mas na verdade, se tu for perceber, eu realmente estou querendo mais ajudar. É claro que isso vai ser bom para mim, mas eu também quero poder te ajudar. Por quê? Porque por mais que eu vá te vender a mais, eu vou ter mais trabalho. Eu tenho uma equipe que... Isso não estava no meu planejamento. Eu tenho uma equipe que vai ter que se empenhar mais horas para fazer o teu conteúdo. Então, tudo bem que eu receba mais, mas eu também tenho que trabalhar mais. A minha agenda tem que ser ajustada para poder fornecer isso para ti. E tá tudo bem tu falar isso para ele, porque tu tá demonstrando que tu tem interesse em fazer, né? Tu não... Ah, não, tudo bem, Luiz, mas eu não vou querer, a variedade para mim tá boa. E tá tudo bem, ótimo. Se tu tá entregando uma variedade legal, se teu cliente está conseguindo entregar isso de uma forma bacana, ótimo. Se ele está conseguindo postar isso do jeito certo, beleza, tá tudo certo também. E para finalizar, eu quero contar a história de um cliente meu, que ele é um lançador, ele tem, né, 3 experts, e para uma das experts dele, a expert dele, enfim, é justamente aquilo que eu falei no início desse vídeo, ela tem uma facilidade muito grande de fazer o roteiro e a gente consegue extrair muitos Nutellas, muitos mesmo. Assim, de ser 20 e poucos Nutellas por raiz, de 40 a 50 minutos. Então, chegou uma época que teve o primeiro mês, segundo mês, agora eu não vou lembrar disso exatamente qual mês foi, mas teve um primeiro ou segundo mês que a gente tinha 120 Nutellas.
né, para entregar para ela. E eu falei pro meu cliente, eu disse, olha, então a gente tem 120 Nutellas, como é que vocês querem fazer e tal. E aí, né, surgiu a necessidade de eu explicar para ele. Falei, olha, vocês podem acertar tudo esse mês, né, a gente entrega, ou a gente entrega tudo e vai diluindo nos meses, a quantidade desse mês fica assim, o excedente a gente deixa para o mês que vem, né, e aí remanejei e consegui ajustar com eles. Mas aí, plim, né, surgiu lá a ideia deles, tá, mas já que o Luiz consegue me entregar essa quantidade excedente, muito mais do que o que era o plano, né? A gente estava entregando 3 vezes a quantidade. Ele e a expert dele pensaram assim, tá, e se a gente duplicar a quantidade de Nutellas por dia, né? Ou por mês, enfim, independente do cálculo, mas duplicar essa quantidade, né? Surgiu para eles. E hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, a gente está em negociação para aumentar a quantidade deles para o dobro, né? Para eles poderem duplicar a quantidade de publicação. Quanto mais publicações para eles, mais clientes vão entrar e a probabilidade do produto deles vender em maior quantidade é maior também, né? Então, com essa quantidade que eu forneci a mais, surgiu a dúvida deles. Compreende? Então, tudo bem tu falar para o teu cliente, olha, eu posso fornecer um pouco mais para ti? Isso vai ser bom, provavelmente ele já sabe isso, mas tu tá demonstrando para ele que tu também entende ele e que tu pode ajudar ele dessa forma, fornecendo mais Nutellas. Então, nesse vídeo eu quero te passar realmente essa sensação, que a variedade para o teu cliente do conteúdo, né? Lembra que eu falei do layout e tal no início do vídeo, mas o layout ok, mas o teu cliente também quer uma variedade de conteúdo, de linhas editoriais que vá ter conteúdos diferentes, né? Não todo dia, mas que a cada 4 dias, né? Aí sim volte a ter, né, o vídeo de um raiz específico, né? Ele tem 4, 5 materiais, 5 dias ele falha de 5, são 5 posts de conteúdos diferentes toda semana. Então, isso ajuda ele. E tu demonstrar esse interesse em querer fornecer para ele uma variedade é muito bom. Teu cliente vai te entender de uma maneira certa e se ele achar, não, mas tu tá só querendo me vender, tu explica para ele a situação e ele com certeza ele vai entender, né? Porque, enfim, não é só uma relação cliente-prestador de serviço, mas sim uma parceria, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se tu tenha alguma sugestão, alguma coisa em relação ao vídeo que tu gostaria que eu falasse ou que eu gravasse um novo vídeo, deixa nos comentários. Se tem algum amigo, alguma amiga que é produtor de vídeo, ou inclusive até já é nuteleiro, já faz Nutellas, já trabalha nesse mundo, se ele precisa de um pouco mais de produtividade, marca ele aqui. Se tu tá no YouTube, se inscreve no meu canal, clica no gostei. Se tu tá no Facebook, curte a página, dá um curtir. Se tu tá no Instagram também, né? Me segue e dá um coraçãozinho aí que vai ser um prazer para mim saber que tu tá interagindo, que esse vídeo tá sendo legal para ti. Qualquer sugestão, qualquer coisa pode deixar nos comentários, né? Como eu falei, pode mandar no meu direct. Eu vou fazer questão de te responder. E de repente a tua pergunta é a de muitos outros produtores digitais, tá? Produtores de vídeo, editores, freelancers. Pode ser que seja deles. E a tua pergunta pode se tornar um vídeo aqui do canal, ou eu posso responder direto para ti, se for uma dúvida um pouco mais simples. Mas enfim, eu fico à disposição e eu aguardo os teus comentários aí e o teu direct se tu tiver alguma dúvida, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!